Perdoar não significa esquecer o erro, mas sim entender a graça que recebemos da parte de Deus. Ou seja, significa de fato a lei da reciprocidade sobre nós. É entender que se fomos agraciados pelo perdão divino, precisamos também transmitir esse perdão para outras pessoas e abençoar pessoas da forma como fomos abençoados. Por isso que nessa manhã eu quero que todos nós entendamos sobre o segredo do perdão que transforma. O fato é que quando entendemos que o perdão transforma atitudes, transforma corações, transforma comportamento e gera um estilo de vida, esse perdão automaticamente vem do Senhor. Não é uma simples desculpa, mas sobretudo é o amor de Deus sendo derramado sobre o nosso coração, onde esse amor, quando é enxertado no coração de qualquer pessoa, ele libera perdão e também recebe perdão. Por isso que eu quero pensar com você sobre um texto da Palavra de Deus que trata sobre esse elemento tão importante, tão extraordinário sobre nossa vida, onde compreendemos que a realização do enxertar no reino de Deus significa ser perdoado pela graça de Deus e transmitir, oferecendo também perdão a outras pessoas. Quero ler com você em Colossenses, no capítulo 3 e versículo 13, que diz assim a palavra do Senhor: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutualmente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou você, perdoe também uns aos outros. Esse trecho aqui da palavra de Deus em Colossenses, apenas um versículo, ele gera sobre nós e para nós, ele carrega vários ensinamentos que nos levam a entender o segredo do perdão. Então quero refletir com você sobre alguns eixos que nós conseguimos extrair desse versículo. O primeiro deles é que precisamos entender que o apóstolo Paulo está nos ensinando sobre o teor do perdão dentro de um aspecto focado no amor. Porque ali ele diz que o perdão é um princípio essencial na vida cristã. Ou seja, todo cristão verdadeiro que tem Cristo como a pauta da sua vida, o sentido e o norte para o seu estilo de vida, ele também tem a certeza de que o perdão não pode deixar de existir em sua vida, porque é ele quem transmite a evidência que cada um de nós estamos vivenciando a realidade de Deus neste mundo. Outra coisa também que ele destaca nesse texto, o apóstolo Paulo traz, é que Deus nos perdoou por meio de Cristo. E esse mesmo perdão deve ser transformado, apontado, refletido em nossos relacionamentos. Ou seja, todos os relacionamentos que eu e você, nós estamos vivendo, é preciso ser acompanhado do perdão, do amor, do encontro verdadeiro e genuíno, da certeza que assim como Cristo nos perdoou pelo seu sangue, agora nós devemos transmitir esse perdão mediante o amor a outras pessoas, porque isso é o termo geracional que vai efetivamente ser lançado a este mundo como sendo o preceito de Deus e os princípios que pode gerar vida em outras pessoas. Então todos nós falhamos e erramos e precisamos também de misericórdia e de graça. E da mesma forma que fomos perdoados, precisamos sobretudo perdoar, porque todos nós pecamos, todos nós cometemos deslizes, mas de uma forma graciosa encontramos o perdão em Jesus, porque todos aqueles que se encontram perdidos, todos aqueles que se encontram afastados do Senhor, eles podem confessar os seus pecados, abandoná-los, e o Senhor, de uma forma misericordiosa, alcança, perdoa, regenera, transforma e ressignifica a vida de todos aqueles arrependidos que encontram em Jesus o real perdão para a sua alma. Por isso que nós focamos que o perdão
transforma, modifica, salva, ressignifica a vida. Então, perdoar não significa, de fato, ignorar o erro que aconteceu. Perdoar, na verdade, significa você, embora enxergando que existiu um erro, você consegue ultrapassar o erro pela graça. Você ultrapassa a raiva pelo amor, enxergando que Cristo ele veio reinar em amor, dando e oferecendo ali o amor sobre todas as pessoas mediante o Pai Celestial. Assim como ele fez, nós devemos fazer, observando pelo caminhar e pelo apresentar de Cristo diante de suas obras aqui na terra. Então, quando guardamos rancor, nos tornamos prisioneiros da amargura. Mas ao perdoarmos outra pessoa, qualquer que seja essa pessoa, primeiramente encontramos a paz e o amor de Deus de forma real, de forma plena. Então, se você perdoa alguém, baseado ali no amor, fundamentado ali na graça de Deus, você de fato teve um encontro genuíno e real com esse Jesus que ofereceu perdão a todos os pecadores que se encontravam ali no estágio de pecado, mas que viu a solução em Jesus como Senhor e libertador da sua alma. Então, se há alguém que você precisa perdoar nesta manhã, lembre-se de que Deus lhe deu essa graça primeiro. Ele primeiro alcançou a sua vida, lhe ofereceu amor, paz, pela misericórdia que vem do próprio Deus. Então, se tiver alguém aprisionado a você, essa é uma manhã de libertação, em que você vai soltar esse prisioneiro e descobrir que, na verdade, o prisioneiro não era outra pessoa, mas era você mesmo, era você mesma. Então, abra mão do orgulho e abrace a humildade, entendendo que Deus tem um projeto para essas pessoas, incluindo a sua vida. Perdão, amor e misericórdia para todos. Portanto, eu e você, nós precisamos liberar perdão de uma forma geral e gratuita. Devemos apresentar a nossa vida como sendo um bom cheiro ao nosso Senhor Jesus Cristo. Bom cheiro de Cristo. Eu acho que é algo que precisamos fazer. Isso é importante, é uma certeza, na verdade. E quando cumprimos com esse propósito, cumprimos também com o alvo de Deus para a humanidade. Então eu e você, nós precisamos entender isso, liberando perdão, porque isso é um ato de fé, é um ato de amor, é um ato de identidade, porque agora você se reconhece como filho de Deus, porque foi perdoado e alcançou essa promessa pela graça e misericórdia do Senhor. Lembre-se do texto de Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de você nem de mim, mas vem do Senhor, porque a graça dele nos alcançou. É mediante o próprio Senhor, com nossa fé, diante da sua graça. Eu quero aqui trazer 3 lições práticas para nós, para que vivamos nessa manhã sob o alicerce do amor, fundamentado ali e trazendo sobre ele o perdão. Primeiro, escolha perdoar, mesmo quando for difícil fazer isso. Qual é a sua escolha diante das mágoas, dos machucados que você adquiriu ao longo da vida? Decida nesta manhã perdoar, transmitir, liberar pessoas diante dos seus relacionamentos. Perdoar é uma decisão, não é um sentimento. Perdoar é um estilo de vida, é uma escolha, em que eu escolho perdoar, porque eu entendi que eu fui perdoado, porque Deus decidiu descer a essa terra e morrer no meu lugar para perdoar os meus pecados. Então, quando nós entendemos isso, entendemos o que está lá em Efésios 4, verso 32. Olha o que diz a palavra de Deus. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. O perdão de Deus sobre nossa vida significa, quando Ele olha para você, Ele não enxerga naturalmente o pecado que existe em você, mas Jesus Cristo em você, que gera a esperança para outra vida, para a eternidade.
Em segundo lugar, lembre-se do perdão que você recebeu de Deus. E assim como você foi perdoado e perdoada, você também vai transmitir esse perdão para outras pessoas. Mateus 6,14, a Bíblia é clara quando diz: porque se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Há uma condição: se você perdoar o outro, naturalmente o Pai lhe perdoará. Então essa sentença, essa frase, ela tem sentido inverso. Caso contrário, eu não consiga perdoar outra pessoa, o meu Pai Celestial não conseguirá, ou ele até conseguirá, mas ele não irá fazer, porque depende muito da nossa ação diante do próximo. E nós precisamos entender isso. Em terceiro e último lugar, peça sabedoria para restaurar os seus relacionamentos que foram fraturados, que foram ali desconectados. A sabedoria para você lidar com tudo aquilo que gerou mágoa, insatisfação, medo ou separação. E você pedindo a sabedoria, você vai agir da melhor forma possível. A palavra do Senhor diz, Romanos 12 e verso 18, se possível, no que depender de você, vivam em paz com todos, com todas as pessoas. Ou seja, aquilo que depende de você, transmita a outras pessoas. Não espere do outro aquilo que você quer como resultado para a sua vida. Seja proativo e haja primeiro para que Deus seja louvado através da sua vida e a glória do Senhor se estenda de geração em geração sobre essas pessoas, sobre este mundo. Então eu quero trazer a palavra de hoje, que é perdão, e o texto para a nossa reflexão geral está lá em Colossenses 3, versos 12 ao 17. Eu quero te convidar agora a orar comigo e pedir o favor e a graça de Deus sobre nossa vida. Vamos juntos? Obrigado, meu Deus, por esse momento, por esse tempo de crescimento e aprendizado. Que o perdão que foi alcançado ao nosso coração por intermédio de Jesus possa também ser gerado para os nossos amigos próximos que estão diante de nós. E que o amor de Deus seja transmitido pelo Teu Espírito sobre nós e que possamos perdoar a todos e alcançar o relacionamento saudável com cada pessoa em nossa volta. Pelo nome de Jesus. Amém.